beleza? Fala baixo por causa do horário. Gente, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, hoje chegamos aqui no último livro da Antiga Aliança, no caso, no livro de Malaquias. E para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, primeiro agradecer a Deus, claro, depois a vocês que acompanharam até aqui essa trajetória de algum tempo, né? Se a gente parar para pensar, deve ter o quê? Alguns anos. Mas assim, realmente foi um entendimento bem interessante, sabedoria do Senhor, né? Que por graça e misericórdia Ele traz para nós. E assim, interessante é que logo no início, Deus já deixa claro assim, eu até anotei aqui porque eu acho essa citação incrível. Uma advertência da palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Versículo 1. O amor de Deus por Israel. Aí já começa o versículo 2. Eu sempre os amei, assim diz o Senhor. Eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? E aí Deus ele começa a explicar aqui, inclusive ele faz uma citação direta a Esaú e a Jacó. Ele diz, não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó. E aí Deus ele vai mostrando, fazendo um paralelo entre as nações, né, que não fazem parte da aliança com o Senhor e os povos que não fazem parte não é povo do Senhor, mas Deus amou esse povo. Deus amou Israel. Deus escolheu Israel. Deus fez uma aliança, para o glória do nosso Jesus Cristo, com Israel. Deus, de fato, de todas as nações, teve Israel. Tanto que no versículo 6, o Senhor diz assim, ó, o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a honra que me devia? Se eu sou seu senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. E aí você vê, Deus está deixando claro que ele estava sendo desonrado, que ele estava sendo esquecido, que ele estava sendo deixado de lado, que ele estava sendo totalmente desprezado pelo povo. E aqui não está falando de qualquer povo, aqui ele está falando de sacerdotes, justamente da linhagem, né, do grupo, da instituição de pessoas que levaria Deus ao povo. Então, se os sacerdotes que levaria Deus ao povo estavam tão corrompidos, estavam tão distantes, estavam sem honrar a Deus desse jeito, imagina como estava a sociedade. E aqui nesse contexto, Deus ele traz uma série de repreensões contra Israel. Ele está deixando muito claro, olha, vocês são assim terríveis. Vocês estão muito piores até do que as nações ao redor de vocês. Porque assim, eu fiz uma aliança com vocês, eu escolhi vocês, eu ensinei a vocês, eu ensinei os estatutos, ensinei os decretos, ensinei as leis, ensinei o modo, ensinei a forma, ensinei o tempo para vocês cumprirem as funções de vocês. E o que é que vocês fizeram? Vocês fizeram o contrário. Naquele tempo, antes de Jesus, era necessário que os animais fossem sacrificados para poder encobrir o pecado do povo. A gente está falando aí de mais ou menos 400 anos antes de Cristo. 400, 500 anos. Então, assim, nesse período, ainda não tinha sido feito o cumprimento dos sacrifícios em Cristo. Então, era normal fazer sacrifício de animal. E aí, justamente nesse contexto, Deus está mostrando, olha, vocês pegam os piores animais que vocês têm e vocês trazem a mim. Vocês pegam os animais que são aleijados, que são doentes, que são cegos, animais que vocês vão descartar, que não servem para vocês, e o resto que vocês têm, vocês estão trazendo a mim. Vocês literalmente fazem festas, não é para mim. Vocês não fazem festas para me glorificar, me gloriar, para enaltecer meu nome, não. Vocês fazem festas para vocês. Vocês vivem a vida, não é mais para mim, mas é para vocês. Vocês tentam se enganar, achando que vocês fazem algo para mim, mas na verdade vocês estão muito longe de mim. Muito pelo contrário, vocês são completamente distantes. Eu não vos conheço. Agora, literalmente, ainda há esperança. E justamente são 4 capítulos, e basicamente nos 2 é Deus mostrando o pecado do povo. No terceiro também. E justamente no capítulo 3,
Deus já mostra que o Messias há de vir. Porque é ele que vai, de fato, arrancar, tirar, limpar, pagar, anular o pecado da humanidade. Não é mais o ser humano que vai, com seu sacrifício totalmente pífio, pagar, anular, cumprir aquele pecado. Mas é o próprio Deus que vai mandar Jesus, para que Jesus ele venha, de fato, a pagar o pecado por todo aquele que crê que Jesus pagou o pecado. Porque não adianta não crer. Às vezes está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente pega esse termo, porque Deus amou o mundo, a gente entende que são todos. Mas se fosse todos que tivessem sido salvos, não haveria mais condenação, não haveria mais inferno, não haveria mais julgamento. Por quê? Porque Jesus já pagou o pecado de todos. E justamente só é paga o pecado de quem crê. Assim era na antiga aliança com os judeus, porque não adiantava a pessoa fazer o cumprimento do voto ali dando um animal, mas ele também tinha que crer que aquilo foi perdoado o pecado através daquilo. Caso contrário, ele iria só fazer mais um ato. Como Jesus fala, inclusive, vocês me honram com o lábio, mas o coração de vocês está longe de mim. O animal que era morto ali, a favor, para poder pagar, para poder encobrir o pecado de alguém, ele era para poder, não o animal ter alguma coisa, trazer o sangue dele e encobrir o pecado, não é isso. Mas para que a pessoa que estivesse vendo aquele animal sendo morto entender uma coisa com a forma mais simples. Por causa de mim, por causa de um erro meu, por causa de um pecado meu, um ser humano não, mas um inocente, um animal inocente morreu. Não tinha que haver ali a fé, tinha que haver o cumprimento do animal que tinha sido entregue ao sacerdote, e também tinha que ter o cumprimento da fé, e a pessoa crer naquilo, entender aquilo e realizar aquilo, né? Dar ao sacerdote para ele realizar. Então assim, Jesus deixa claro que a salvação, o Senhor deixa claro que Jesus foi dado, o sacrifício dele foi dado para aqueles que têm fé no sacrifício de Jesus. Sinto muito se você não tem fé, mas se você tem fé, foi para você. Jesus é o seu presente. Agora, se você não tem, peça a Deus fé. Porque se você está aqui vendo isso aqui, né, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, vendo, ouvindo, graças a Deus, é porque não é pela sua vontade que você está aqui, mas é por causa do Senhor. Então, assim, literalmente, peça a Deus fé, que Ele vai te dar fé. Fé é um dom de Deus, Ele dá, e basta você pedir. E aí, justamente voltando, e basicamente no capítulo 4, Deus ele já está mostrando o que há de vir. No caso, a condenação daqueles que escolheram deliberadamente viver uma vida conforme as vontades, os desejos, os pecados. E assim, o capítulo 4 ele bate exatamente com Mateus, Marcos, Lucas, com Daniel, enfim, com Isaías, com os livros que são, no caso, que falam do que há de vir. E a mensagem justamente desse livro é: olha, se arrependam. Se arrependam porque ainda é chegada a hora, é chegada a oportunidade. Israel agora já foi edificado, o templo de Israel, o segundo templo de Zorobabel já foi construído. Mas assim, não adianta o templo ser bonito, o templo ser perfeito, vocês estarem prosperando, vocês estarem tendo uma vida boa, se vocês não me honram. Então assim, honremos ao Senhor. A mensagem é essa: honremos ao Senhor. E basicamente, Malaquias fala sobre isso. Honra ao Senhor o tempo inteiro. Com o nosso tempo, com a nossa energia, com o nosso salário, com nossos bens, com nossas posses, com as nossas vontades, desejos, enfim, com tudo. Honremos ao Senhor. E se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus, já já a gente vai começar Mateus. E aí agora de Mateus para Apocalipse, se Deus quiser, tem menos livros. Eu não vou dizer que vai ser mais rápido, porque aqui a gente começou já tem alguns anos, né? Mas tem menos livros. E é isso. Vamos falar com o Senhor é bom, que importa. E let's bora que Deus é bom, que importa o tempo inteiro. Honremos ao Senhor. Não esquecemos dessa mensagem nunca. E só abrindo um parêntese aqui. O objetivo dos contextos é justamente esse. É dizer se o profeta ele estava antes do exílio, no exílio e depois do exílio. Por quê?
Porque cada um dos profetas, eles têm uma visão muito específica sobre o exílio. Eles têm uma visão muito específica sobre Israel. Eles têm uma visão muito específica sobre a condenação que há de vir sobre Israel. Então, assim, entender se ele está antes, durante ou depois do exílio vai dar uma compreensão muito maior. Tanto que o contexto a gente começou a fazer, se eu não me engano, acho que de Neemias para cá. Antes disso a gente não tinha contexto, porque justamente são os profetas que mais falam sobre exílio. Então nesse intervalo. Mas a questão é a seguinte, eu extremamente aconselho a todo mundo a pegar cada um desses livros e ir comendo, sabe? Não é assim fazer uma leitura assim rápida, sentar e ler ou ouvir. Não, é realmente pegar ali capítulo 1, versículo 1 e ir ali ponto a ponto, linha a linha. Porque realmente, palavra a palavra, tempo a tempo, ter paciência. Porque assim, a lei do Senhor, ela se renova. E a porção que Deus tem para nós, ela é diária. Literalmente, se amanhã a gente ler o mesmo texto, ouvir o mesmo texto, lembrar do mesmo texto, literalmente Deus tem uma porção nova para nós. Então assim, a gente não pode esquecer disso. E assim, o que Deus tem para você é muito exclusivo seu. Só que só vai ser liberado para você se você buscar. Se você não buscar, não vai ser liberado. É algo muito justo, digamos assim. É tipo uma dança. Deus sempre vai dar um passo. O primeiro passo é dele. Agora, cabe a nós a darmos o outro passo. Qual é o outro passo? Jesus, socorro. É sério, acorda já assim, Jesus, socorro. Senhor, eu te apresento esse dia. Em nome de Jesus. Dê um tempinho ali, leia, que seja pelo menos um versículo. Um versículo, uma linha. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá ótimo. Deu algum tempo ali, Deus, socorro. Por quê? Porque é justamente isso que vai fazer com que você tenha relacionamento com quem Ele é. De nada adianta a gente conhecer todas as histórias, conhecer todos os personagens, conhecer todo o contexto, né? De nada adianta a gente entender tudo o que levou Israel historicamente, culturalmente, arqueologicamente, cientificamente, em todos os aspectos, mas a gente não conhecer ou buscar conhecer o Criador de todas as coisas. E assim, sendo muito sincero, não adianta nada a gente conhecer a história de Josafá, a gente conhecer a história de Zedequias, a gente conhecer a história de Salatiel, enfim, ou exegese, soterologia, toda a parte da doutrina escatológica. Não adianta nada disso. Isso tudo são coisas, são conhecimentos que a gente tem nessa vida, nesse tempo. Mas o que Deus quer de nós é relacionamento. Porque de nada adianta a gente chegar e expulsar demônios, curar pessoas, fazer milagres e maravilhas, porque a gente tem essas ferramentas que é a palavra de Deus, que pode fazer coisas fantásticas, extraordinárias, como já fez na humanidade inteira. Mas de nada adianta a gente usar o nome do Senhor, mas a gente não conhecer quem Deus é. Porque senão naquele dia Deus vai falar, afasta de mim. Porque senão naquele dia Deus vai falar, olha, afasta de mim. Você usou meu nome, mas eu não te conheço. Então assim, relacionamento com o Senhor é uma parada muito séria e muito firme. Eu falo mesmo em nome de Jesus para vocês. É a coisa mais valiosa que vocês têm. Tudo que vocês veem, tudo que vocês ouvem, tudo que vocês pensam, tudo que vocês acham, tudo que vocês acreditam, tudo isso é passageiro. Mas quem você é em Deus, quem você é no Senhor, quem de fato Ele escolheu que você seja, quem de fato Ele planejou que você seja, isso aí, eternamente você é o que Ele quer. Contanto que você escolha. Interessante que eu tô falando aqui dessa questão da escolha, e tem gente que acredita que tudo já é pré-definido. E eu acredito. Mas ao mesmo tempo eu acredito que nós temos escolha. E como assim? Abrindo um parêntese. A curto prazo, a gente pode escolher tranquilamente comer peixe, comer carne, comer arroz, comer feijão, comer salada, comer, sei lá,
Deixa eu ver uma parada que não tem nada a ver com salada. Enfim, você entendeu. A gente pode escolher usar, sei lá, uma roupa com a cor tal ou com outra cor tal. Enfim. Mas a médio e longo prazo, aquilo que Deus tem desenhado para ti, Ele já escreveu lá atrás, antes da fundação do mundo. Porque Ele é soberano. E Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Agora a questão é, será que a curto prazo a gente vai escolher seguir a vontade dEle e viver bem? Ou a gente vai ficar batendo cabeça, até a gente chegar no grau, no limite, no local que ele quer, que Ele sabe que é o melhor para nós. E é isso, galera. Jesus é bom, é o que importa. Realmente, eu vou aconselhar para vocês uma live, se você chegou até aqui, João capítulo 10, do 1 ao acho que 28, Jesus, o bom pastor. Porque lá, basicamente, o Senhor Ele mostra como Ele cuida de nós. Chama Jesus para a sua vida, para o seu pecado, para o que você não gosta, para o que você quer abandonar, não importa. E também para as coisas boas. Tenha o Senhor Jesus como seu amigo, como seu parceiro, como seu brother, como seu irmão. Porque de fato Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é aquele que entrou no céu primeiro para poder nos dar lugar para a gente poder também entrar. Então assim, tenha Ele como seu conselheiro, como seu amigo, como aquele que você pode de fato estar junto. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. E agora estamos encerrando mesmo por hoje. Se Deus quiser, o próximo rio já vai ser de Mateus. Se Deus quiser, nova aliança. E let's bora que Deus é bom, que importa.